passa na sua cabeça quando ouve falar Baixada Fluminense? Violência, descaso, pobreza, mais do que notícias ruins exibidas pela grande mídia sensacionalista, a Baixada Fluminense é celeiro de arte, cultura e história. A região é composta por 13 municípios: Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Mesquita, Queimados, Magé, Guapimirim, Paracambi, Japeri, Itaguaí e Seropédica. Não é de hoje que ela é importante para o Rio de Janeiro. Desde o período do Brasil colônia, ela já tinha sua importância, passando pela exploração da cana-de-açúcar ao escoamento do ouro extraído em Minas. Mesmo com esse histórico, a região é marginalizada. Grande parte disso se dá ao descaso das autoridades, seja na saúde, na educação e na cultura. Segundo o artigo 215 da Constituição Federal Brasileira, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Mesmo assim, a Baixada Fluminense ainda é conhecida como lugar que necessita de políticas públicas que possam garantir e valorizar o acesso da sua população a dispositivos culturais. Aos poucos, a cena cultural da Baixada tem se transformado, mas essa ainda é uma realidade em processo. Precisamos de mais espaços culturais, precisamos de mais valorização dos artistas e movimentos locais. E isso ainda é um longo caminho. Agora nós vamos conhecer 3 coletivos de teatro que atuam com muita resistência para manter seus trabalhos aqui na Baixada Fluminense. Vamos nessa? Próxima estação, Japeri. A palavra japeri é de origem indígena e denominava uma planta semelhante ao junco, que flutuava nos pântanos da região. Em Japeri está situado o Grupo Cultural Código. Sediado em Nova Belém, em Japeri, o Grupo Código está completando 15 anos de existência e conta hoje com 8 membros. É uma das companhias mais consolidadas da região. Possui como slogan a frase "Criando uma nova linguagem". Isso é graças ao fato do grupo ter uma necessidade de sempre trazer as suas experiências para a pesquisa de cena de acordo com a realidade japeriense. Então, Japeri já é considerada a Baixada da Baixada. Nesse caso, Nova Belém, o bairro onde a gente está, é considerado um bairro periférico da periferia da periferia da periferia. Ou seja, a importância que tem sido, criar esse espaço, esse polo cultural através de uma companhia de teatro nesse bairro tem sido muito relevante, porque a gente, quando começou em 2005, a gente começou apenas recebendo as oficinas de teatro do Grupo Nós do Morro. Esse ano faz 15 anos que a primeira peça do Grupo Código estreou, o Código, que dá nome ao grupo. Desde então a gente estreou mais 10 espetáculos, totalizando 11 em nosso repertório. Eu considero que algumas peças em específico foram um marco e que ajudam a contar a história do grupo. Ainda quando a gente era tutelado pelo projeto Tempo Livre, que é uma parceria do Sesc Rio com o Nós do Morro, a gente montou 3 espetáculos. O Código, Censura Livre e Do Lado de Cá. O Censura Livre é uma adaptação do texto Liberdade de Liberdade, do Flávio Rangel e do Milor Fernandes. Do Lado de Cá é uma dramaturgia que a gente criou a partir das histórias dos moradores da cidade de Japeri, onde a gente transporta a nossa realidade do nosso território para dentro dos palcos. Então, os moradores de Japeri andam muito de bike, andam muito de bicicleta, e a gente transformou o nosso cenário, criou o nosso cenário a partir de quadros de bicicletas. Nossas coxias eram feitas com câmaras de ar. O Código era uma junção de esquetes a partir da criação dos próprios atores e atrizes. O Censura Livre, era essa adaptação, a gente também tentando criar esse contexto a partir do que a gente entendia sobre liberdade também, o que era ser livre. Então a gente coloca na peça essa questão do território, de como a gente consegue se locomover pela cidade, entre os municípios, essa questão da mobilidade urbana que é tão latente e tão pungente pra gente. Então a gente discute sobre isso também dentro da peça, além das questões clássicas que aparecem no texto original. E a partir desse momento que a gente percebeu o impacto que apenas as oficinas já tinham na comunidade. Por quê?
porque a gente tinha até um muro baixo, as pessoas subiam para ver as aulas, os vizinhos costumavam observar as aulas, e quando a gente começou a fazer as apresentações, a gente percebeu o interesse do público, né? E a partir daí que eu sempre pensei realmente assim, não existe um público que não gosta de teatro, existe um público que não conhece teatro. E a gente só viu esse interesse aumentar. Nós fizemos um projeto de oficinas de teatro para a comunidade, gratuitas, e desde então a gente praticamente não parou ao longo desses 15 anos. O grupo também acredita no trabalho em rede, unindo a força entre coletivos, e por isso faz parte da Rede Baixada em Cena e da Rede Frente Teatro RJ. Seu trabalho é pautado em 3 vertentes, sendo elas oficina, espaço cultural e companhia artística. Na oficina, a gente está indo para a nossa 5ª edição. Nela, nós temos um público mais jovem da comunidade de Japeri, e a gente trabalha em oficinas de teatro o estudo desse território e como a gente consegue inserir esse território na cena. E aí um marco para a história do grupo, eu acho que foi quando o projeto termina e a gente consegue o nosso primeiro prêmio através da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. E aí a gente monta O Inimigo do Povo, que é uma adaptação do O Inimigo do Povo, do Henrik Ibsen, e a gente transforma completamente a dramaturgia do Ibsen. No nosso Inimigo do Povo, o povo tem voz. Na dramaturgia original, o povo só faz algumas participações no coro, mas na nossa dramaturgia, o coro, ele fala, ele reivindica os personagens desse povo, eles recebem o nome dos rios que cortam a Baixada Fluminense. Então são algumas coisas, algumas características que a gente traz para a história do nosso Inimigo do Povo. Enfim, a gente vai fazendo essas adaptações. Aí depois a gente monta o nosso primeiro infanto juvenil. A gente percebe que muitas pessoas que iam assistir as peças no nosso espaço eram crianças. E a gente entendeu que era o momento, isso em 2011, 2012, que era o momento da gente montar um infanto juvenil. Há alguns anos a gente não conseguiu patrocínio, não conseguiu desenvolver a oficina, mas ao longo desses 15 anos, a maior parte deles a gente veio desenvolvendo em paralelo à companhia esse projeto das oficinas de teatro para crianças, adolescentes e adultos. E esse impacto também foi tão grande das oficinas de teatro que esse espaço que surgiu lá enquanto companhia, né, o grupo, né, surgiu enquanto companhia, a gente acabou abrindo para várias outras linguagens artísticas e manifestações culturais. Abrimos oficinas de capoeira, de artesanato, de dança, de violão, enfim. E aí nos tornamos ponto de cultura, depois fomos patrocinados pela Petrobras em 2014, através da lei de incentivo. E aí esse espaço, né, esse grupo, que era apenas um grupo de teatro, se transformou em um polo cultural na cidade de Japeri. E lembrando, né, que tudo a partir de um grupo de teatro. Espaço cultural, além de ter essas oficinas, a gente também encontra uma biblioteca com material artístico, né? Os livros que a gente encontra na biblioteca têm esse viés literal, e espetáculos teatrais, não só de artistas da Baixada, mas do Rio também, e exibição de filmes através do projeto Cine Belém. E aí teve uma façanha que a gente fez no ano que a gente foi patrocinado pela Petrobras, que foi em 2014, que a gente remonta 3 espetáculos e estreia o Naquele Instante, que também é um marco na nossa história, porque a gente rompe completamente com o que a gente já tinha feito em relação à linguagem. Então a gente começa a investigar, a gente tinha até então como referência muito o teatro do Brecht e flertava também com o Boal, com o teatro do oprimido, eram algumas referências pra gente. E depois a gente vai, Naquele Instante, investigar o teatro documentário e investigar essa linguagem, né? E também foi super complicado pra gente no começo também, né? Uma questão de adaptação, das pessoas entenderem não, mas verem também aquela apresentação, aquele produto teatral como
teatro como um espetáculo, né? Então foi uma mudança muito radical de linguagem para as pessoas que estavam acostumadas a assistir o nosso trabalho. Isso foi incrível, a gente faz o espetáculo até hoje. 6 anos depois a gente ainda apresenta o espetáculo. Esse ano, inclusive, a gente apresentou na Mostra Frente Teatro, lá em Caxias. Então é um espetáculo que roda muito, um espetáculo que ganhou muitos prêmios, assim como O Inimigo do Povo. É um dos espetáculos mais premiados da companhia, O Inimigo do Povo. Então eu acho que hoje, né, atualmente, se a gente for pensar também, Japeri, o Grupo Código, dentro da Baixada Fluminense, também tem um impacto, né? A partir do momento que a gente faz parte de uma rede com outros grupos, ajuda nessa articulação, contribui também com outra rede de grupos teatrais, que é a Frente Teatro RJ, ou seja, só aí a gente já está articulado com mais ou menos 35 outros grupos de teatro da região metropolitana do Rio de Janeiro e do interior também. Então isso demonstra um pouco do que o que a gente vem fazendo no espaço, no território de Japeri, na verdade é uma troca constante e também é uma multiplicação do que a gente tem contactado, do que a gente tem acesso, experiência, vivência com outros grupos, com os fazeres, com as formas de se organizar e com as estéticas também que a gente vê de outros grupos. Então é sempre uma troca constante. Depois, né, a gente remontou o Censura Livre de novo, fez novas adaptações, né? E aí a gente montou Eu Quase Não Apareci Hoje, que é um espetáculo de 2017, investigando o teatro pós-dramático, né? Uma pesquisa que a gente fez também para criar esse espetáculo. E aí em 2019 a gente começou a criar a ideia de uma trilogia, que é a trilogia dos duos. Em 2019 estreou Trilhos, que é um texto da Sueli Castricini, e que estreou com Nilcilene e com Débora. E depois Aguibara com Rita e Caroline. E agora a gente vai estrear Muros com Jorge e comigo em cena. Então a gente encerra esse ciclo de duos da companhia. Enfim, né, a gente está vendo como que vai ficar ainda essa questão no meio dessa pandemia, quando que vai estrear, se a gente ainda consegue estrear esse ano. A gente estava trabalhando virtualmente ainda em relação ao espetáculo. Agora a gente está fazendo um trimestre comemorativo de 15 anos nas nossas redes sociais, então a gente está postando um pouco da nossa história, da nossa dramaturgia, conhecendo um pouco dos integrantes, colocando algumas curiosidades do grupo lá no nosso perfil do Instagram e no Facebook também. Enfim, a gente espera que tudo isso passe logo para que a gente possa voltar para as salas de ensaio, fazer o nosso trabalho, receber o nosso público, receber os nossos alunos e que todo mundo fique bem. Tem alguns casos, assim, sempre quando perguntam pra gente como que a gente mede esse impacto no território onde a gente está, algumas coisas assim recentes me trazem indicadores, né? Como, por exemplo, houve há algum tempo atrás um concurso para a Prefeitura Municipal de Japeri, em que uma das perguntas era qual o nome do grupo de teatro sediado na cidade de Japeri, Grupo Código. Então, assim, essa relevância do que a gente tem feito nesses últimos 15 anos tem sido tão grande que viramos uma pergunta, né, uma questão de um concurso. Também, algum tempo atrás, viralizou na internet um desafio de coisas de Japeri ou instituições, grupos ou lugares, enfim, que você conhece. E o Grupo Código estava lá e nós nem criamos nada disso, nem sabíamos nem quem criou. Ou seja, há um reconhecimento, há um olhar tanto da população local ali em relação ao que a gente faz, o que a gente tem feito ao longo desses 15 anos, e há também um reconhecimento pelo setor teatral, né? Por último, mas não menos importante, nós temos a Companhia Artística, a companhia que hoje tem 11 peças em seu repertório. Estamos em processo com 2 peças nesse ano de 2020 e já tendo apresentado não só no Rio de Janeiro, mas também São Paulo, Curitiba e Minas Gerais. A gente também foi abordado em algumas das pesquisas, além de ator, né? Eu também sou pesquisador e também no doutorado tenho feito essa pesquisa sobre as redes de teatro, mas fora isso também escrevi alguns artigos sobre a forma com que a gente faz teatro, né? E a gente tem falado muito sobre o teatro atravessado pelo território, né? Que é Japeri, que é a Baixada Fluminense.
nesse olhar mais alargado. E a gente está em diálogo também com a academia, através do curso de extensão da Unirio, Artes Cênicas em Extensão, um projeto que dá acesso a várias pessoas que nunca, de repente, poderiam ter acessado a faculdade, a universidade, através de atividades para grupos de teatro de periferias, né? Então a gente está nesse diálogo constante com o território, com outros grupos, território de Japeri, Baixada Fluminense, outros grupos de teatro, com a academia. Então, como eu disse, na academia também, outros pesquisadores também têm falado sobre o nosso trabalho, e isso acaba legitimando o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desse tempo. É claro que a gente não é uma exigência ter essa legitimidade, mas são alguns indicativos de como que o trabalho que a gente tem feito ao longo da nossa trajetória tem impactado não só a população local, mas como a nossa própria região da Baixada Fluminense. Agora, vamos embarcar até a estação de Queimados. Há 3 versões mais prováveis para o nome da cidade. A primeira diz que quando o imperador Dom Pedro I passou por aquela região, por ocasião da inauguração da estação de trem, viu uma grande queimada que estava sendo feita dos laranjais nos morros, e chamou o lugar de Morro dos Queimados. A segunda diz que o nome é referente aos corpos de leprosos queimados, aos montes, que morriam no leprosário que ali existia, onde hoje se situa a Estrada do Lazareto, uma das principais vias do município. Há ainda uma terceira versão, que afirma que o nome da cidade provém dos escravos fugidos das fazendas, que eram mortos e tinham seus corpos queimados pelos seus senhores. Em Queimados, nós vamos conhecer a companhia teatral Queimados em Cena. Em 1998, comecei a fazer teatro no centro do Rio, Teatro Gonzaguinha, Praça 11. Em 98 eu resolvi começar a dar aula de teatro. Tinha pouca experiência, fazia teatro há pouco tempo, mas eu achei que era interessante tentar trazer um pouquinho daquilo que eu estava vivenciando para aqui, para minha cidade, para a cidade de Queimados. Então eu procurei uma escola particular da cidade e fui lá montar uma turma. Fiz divulgação, me biografei lá uns panfletos e divulguei na feira, divulguei em outras escolas, na saída de outras escolas, e montei uma turma. No final do ano, com os alunos dessa turma, eu estreiei o meu primeiro espetáculo, produção e direção Leandro Santana, que era A Bruxinha que Era Boa, da Maria Clara Machado. Isso no meio do ano eu fui lá no tablado conversar com a Maria Clara, porque eu tinha ouvido falar que tinha uma coisa de direitos autorais, né, que tinha que pagar e tudo mais. Eu conversei com a Maria Clara Machado, é uma pena não ter um registro disso, mas foi um papo super bacana. Ela me ouviu, me deu uma atenção incrível. Não, meu filho, vai lá, faz lá. Não, tudo bem, porque eu expliquei para ela que era uma coisa filantrópica, que a gente ia cobrar R$1,99. Montei esse espetáculo com os alunos, o espetáculo deu certo, foi aquela apresentação de encerramento de curso, encerrando ali a oficina. Depois ficamos em cartaz, fizemos uma pequena temporada. Já não na escola onde tinha acontecido o curso, mas numa escola ali pertinho, que era o Luiz Guimarães, uma escola estadual, auditório da escola estadual, o prefeito Luiz Guimarães. Ficamos em cartaz ali alguns meses. A gente saía aos domingos, eu marcava com o elenco de manhã cedo na casa da minha mãe, que era bem pertinho da feira. Então a gente saía da casa da minha mãe para a feira, caracterizados, com maquiagem, panfletávamos, divulgávamos o espetáculo e fazíamos a temporada lá. De uma forma inusitada, o auditório era uma grande sala vazia, não tinha organização nenhuma de uma sala de espetáculos. Então a gente eu estiquei um arame queimado de uma ponta para outra, pendurei nesse arame queimado vários tecidos pretos para fazer rotunda, pernas, rompimento, saída e entrada de cena, e ficamos em cartaz lá uns 3 meses, fazendo assim, chegando no sábado cedo, pegando todas as cadeiras para botar no auditório, nas salas de aula mesmo. Depois, aí as cadeiras dormiam lá. Domingo, quando acabava o espetáculo, a gente primeiro ia para a feira, depois chegava lá para fazer a peça mais tarde, e quando acabava o espetáculo a gente devolvia as cadeiras para as salas de aula.
Era uma loucura boa, loucura de adolescente, de amador apaixonado pelo teatro, que era eu e sou ainda, e todos os alunos que estavam ali envolvidos comigo. E no auditório do Colégio Luiz Guimarães, nós fizemos uma série de trabalhos lá, ficamos em cartaz um bom tempo lá, assim como fizemos muitos espetáculos no antigo Colégio Pedro Jorge, era um colégio particular, onde Marcelo Viegas, que é meu sócio, meu parceiro, meu irmão, quase todos os espetáculos da companhia têm o braço, a mão, a integralidade do talento do Marcelo Viegas. E o Marcelo trabalhava no Colégio Pedro Jorge, ele era coordenador dessa área de eventos, de atividades artísticas da escola. Então ele começou a criar um espaço lá para várias ações culturais da cidade, oficinas de cultura, de desenho, de pintura, de teatro, de música, e também foi abrindo o espaço da escola para movimentos de organização civil da área de cultura. A primeira associação de artistas da cidade, a Quarte, se reunia lá no Pedro Jorge. O nosso grupo começou a ensaiar, a se reunir também lá no Pedro Jorge. Usávamos uma das salas da escola, que era uma sala grande que estava desativada. Eram duas salas que tiraram a parede, então virou uma grande sala e depois ela foi desativada. Então a gente transformou essa sala numa sala de vários espetáculos. Fazíamos nessa sala e num auditório que depois foi organizado para apresentações assim. Depois de um tempo eu senti o desejo, o interesse de juntar alguns desses ex-alunos com atores que eu já conhecia, que eram aqui da cidade de Queimados, mas que não tinham nenhum grupo, que faziam uns trabalhos assim esporádicos. Juntei essa galera para a gente criar juntos a Companhia Teatral Queimados em Cena. A Companhia Teatral Queimados em Cena ela surge em 2003, com um grupo de abnegados que passaram a se dedicar e a fazer uma série de espetáculos um atrás do outro. A gente entrou em cartaz em salões paroquiais, em auditórios também, de escolas, em vários lugares mais inusitados. A gente ia com essa estrutura mambembe improvisada de refletores feitos de lata de massa de tomate, coxias feitas de arame queimado e TNT, que eu acho que eu tenho um desejo de escrever um livro com esse título aí. A Companhia Teatral Queimados em Cena é formada por Marcelo Viegas, Maria Laura Schicanelli, Uel Barros, Marcela Carvalho, Brian Carvalho, Camila Rosafé, Letícia de Moraes, Alan Farias, Jorge Freire, participação afetiva de várias outras pessoas, né, que durante muito tempo trabalharam conosco, vários atores, várias atrizes que se juntaram a nós, e nós fizemos uma série de espetáculos. O primeiro foi o Alto da Compadecida, depois fizemos aí o Médico à Força, a Incrível Viagem, vários trabalhos, são muitos espetáculos que a gente fez pela companhia nesses anos todos. O auditório do Luiz Guimarães, por exemplo, a gente fez Navalha na Carne lá. O cenário do Alto da Compadecida era bem bacana, que ele tomava conta do palco todo e tinha uma parte da frente assim que eram as madeiras, que era a reprodução da fachada da igreja de Queimados, aquela igrejinha bem típica de cidade do interior, com aquele formato, toda pintadinha de azul e tal. A gente reproduziu isso no cenário. A fachada externa era um grande tapume que cobria o palco e as primeiras cenas eram ali. Depois a gente abria essa estrutura de madeira e aí o público via o interior da igreja. A nave da igreja era o resto do cenário, né? Era o cenário que estava mais próximo à parede final do palco e é onde acontecia a encenação ali no palco com esse fundo. Depois a gente foi acumulando um material enorme de cenário, de figurino, e, gente, não dá mais pra gente ensaiar. Nas escolas que eu dou aula, nas academias, não tá dando mais. Às vezes chega, o vigia não tá, aí tem que desmarcar o ensaio, porque não tem a chave, porque não conseguiu, não sei o quê. Então a gente resolveu partir para uma loucura maior ainda, uma loucura mais ampliada, que foi alugar uma loja no centro da cidade de Queimados, alugar um imóvel comercial e transformá-lo num teatro de bolso.
um teatro de 40 lugares, com arquibancadas feitas de madeira para que as fileiras, todo mundo enxergasse o palco, né, de uma forma bacana. Aí compramos tudo novo, cadeiras novas, refletores tirados da embalagem, montamos ali uma estrutura de palco, as divisórias para criar 2 camarins. Os camarins tinham aquele espelho com a borda iluminada, tudo que a gente tinha direito para ter uma pequena sala de espetáculos, um teatro de bolso na cidade de Queimados, na Baixada Fluminense. Uma empreitada, uma loucura empreendedora assim, que a gente fez essa inovação aqui no município, na Baixada também, por que não dizer. E criamos ali uma série de ações, de espetáculos, de oficinas. Fizemos durante 11 anos nesse imóvel uma série de atividades que eram assim, intercâmbios com artistas de vários lugares do Rio e do Brasil para capacitar, para fomentar artistas da Baixada Fluminense, atores, atrizes da Baixada Fluminense. Intercâmbio com gestores que estivessem pensando de alguma forma a política pública de cultura. Então, algumas discussões e reuniões sobre a política cultural do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, foram realizadas lá também. Criamos lá o primeiro cineclube da cidade de Queimados. Fizemos uma série de oficinas, muitos espetáculos infantis, adultos, sempre fazendo temporadas. Em 2018, a gente não conseguiu mais resistir à especulação imobiliária, às dificuldades enormes que a gente tinha para manter em dia o aluguel, a luz, os impostos, as taxas, tudo que a gente tinha que fazer para manter aquilo aberto. Ganhamos alguns editais que faziam a manutenção e a continuidade daquele imóvel, mas houve também um momento de seca, né, na criação e no fomento dos editais, e a gente não conseguiu se manter com o imóvel aberto. Fizemos também a Mais Forte do Strindberg. A gente deu uma mergulhada no Strindberg uma época. Fizemos a Mais Forte, estudamos algumas das obras dele. Fizemos Pária. O Pária foi uma montagem da companhia, que foi um dos primeiros espetáculos assim, de grupos daqui da Baixada que foi fazer temporada na Zona Sul Carioca. Ficamos em cartaz na Laura Alvim, no Porão, na Sala Rogério Cardoso, lá no Porão da Laura Alvim. Teve uma aceitação muito bacana. A gente achou incrível o fato de a gente panfletar ali no Calçadão, em Ipanema. E muitas das pessoas que pegavam aqueles panfletos ali na hora já entravam imediatamente para assistir o espetáculo. Era uma novidade aquilo pra gente, né? Que a gente ficava num trabalho tão hercúleo de divulgação, de convencimento das pessoas na passarela de Queimados e na feira aos domingos, para que algum dia aquelas pessoas fossem assistir os espetáculos, que a gente vê aquela resposta assim, automática da panfletagem na porta do teatro, na Casa de Cultura Laura Alvim, no dia da apresentação. A gente chegava lá cedo, montava toda a estrutura do espetáculo e íamos para o Calçadão. E panfletava ali, muita gente que pegava ali no Calçadão, depois chegava lá na bilheteria, você tinha lá como ver o panfleto, né, que foi dado naquele dia e tal. Muito interessante essa resposta rápida. A companhia existe, está atuante, estamos aí fazendo uma série de trabalhos. Guardamos o nosso material todo num pequeno imóvel, numa meia água que concentra aí todo o nosso acervo, mas o espaço físico mesmo a gente infelizmente não tem mais. Tivemos durante 11 anos o Espaço Cultural Queimados em Cena, que foi aí uma ação do tempo que a gente conseguiu fazer, mas que nesse momento ele não existe. Mas a companhia existe, continua trabalhando. A gente conseguiu também alguns editais, né? O edital da Brasil Foundation foi imprescindível para nós e foi muito emocionante também ter ganho o edital da Brasil Foundation, porque tanto o edital da Brasil Foundation quanto um outro do Ministério da Cultura, na época que nós tínhamos o Ministério da Cultura, eles pediam para a gente inscrever, para a gente detalhar que tipo de atividade, que tipo de programação, que tipo de ações e atividades
nós faríamos caso recebêssemos os recursos daquele edital. E aí nós que já tínhamos o espaço aberto e já executávamos todas as atividades de fomento e de difusão cultural possíveis, né? A gente já tinha oficina, já tinha cineclube, já tinha um monte de coisa. A gente colocou isso nos 2 editais e fomos pontuados, fomos agraciados com as pontuações máximas e recebemos os recursos quase que como uma prova de que o que a gente já estava fazendo, mesmo sem os recursos, eram ações que tinham um pensamento e uma qualidade que coadunavam com aquela ideia, né, com aquele projeto de edital, de fomento, de repasse de recursos. E foram momentos assim, muito interessantes para a nossa história e para tudo que a gente foi realizando aqui na Baixada. Fizemos o espetáculo Lima Entre Nós, é um projeto da nossa companhia, um espetáculo da nossa companhia, com vários técnicos, né, vários integrantes da equipe técnica são da nossa companhia, mesclando com artistas e técnicos do Rio. Ficamos em cartaz por muito tempo, rodando a Baixada e o Rio de Janeiro como um todo. Fui indicado ao Prêmio Shell de Melhor Ator por conta do espetáculo Lima Entre Nós, direção da Márcia do Vale, parceira. Eu acho que uma coisa bacana assim, que a Companhia Teatral Queimados em Cena fez e faz é uma participação muito engajada em todos os movimentos culturais da região, todos os movimentos culturais da Baixada Fluminense. A nossa companhia foi uma das responsáveis pela articulação e manutenção da Rede Baixada em Cena durante um bom tempo, junto com todos os parceiros, Lino Roca e todo mundo que criou e fomenta a Rede Baixada em Cena. Estamos integrados com a Frente Teatro RJ, somos participantes da Frente Teatro RJ. Provocamos a Unirio para que fosse criado um projeto interessante que existe até hoje, que é o Artes Cênicas em Extensão, por conta da inexistência dos cursos e das escolas de formação na área de artes cênicas na região da Baixada Fluminense. Nós fizemos uma provocação à Unirio, algumas professoras da Unirio, Ana Ascar, Marina Viana, Marina Henriques, a Inês Cardoso. Fizemos uma provocação que foi encampada. Nós temos um curso, uma oficina, Artes Cênicas em Extensão, é um projeto de extensão da Unirio, que acontece já há 6 anos, integrando, juntando, misturando alunos da universidade, com professores da universidade e com atores de grupos de teatro da periferia, grupos de teatro da Baixada e de vários outros lugares do Rio. É um projeto muito bacana que vem aí trazendo muitos louros para nós, todos que participamos dele. Muitos atores da Baixada passaram, inclusive, a fazer o curso de Artes Cênicas na Unirio por conta dessa aproximação, desse entrosamento com a academia, que antes, em alguns momentos, por vários deles, era vista como uma coisa muito distante, muito inalcançável. A gente está aí, né, até hoje, fazendo um trabalho que a gente acredita e considera importante para a região, para o estado do Rio como um todo. Seguimos nessa luta. Criamos também uma coisa bacana. Em 2011 a gente ganhou um edital do governo do estado, um edital de montagens, e nós criamos uma primeira grande abordagem da possibilidade de integração de grupos de teatro na Baixada. Eu já tinha uma ideia velha que ficava me martelando na cabeça, que era fazer um projeto chamado Pororoca Teatral, junção de atores de grupos diferentes, e essa ideia ficou me martelando por um tempo. Esse projeto Pororoca Teatral, a gente chegou a montar, em algum momento eu voltei com essa proposta, a gente chegou a montar, junto com o Grupo Código, o espetáculo Sapato Apertado, que era um trabalho sobre o cotidiano de um palhaço de um circo lona furada, um circo que está pelo fim já, que não tem sucesso, que está se arrastando. E eu e Jorge Braga Júnior fizemos
uma temporada bacana, rodamos vários lugares também da Baixada, celebrando os espaços culturais da Baixada Fluminense, a sala de teatro Amiradade, do Espaço Fama, do Grupo Atores da Fábrica, o Cochicho na Coxia, o Teatro Cássia Valéria, em Mesquita. Fizemos a sede do Grupo Código, né, a nossa sede. Inauguramos o segundo teatro de Queimados, o Cine Teatro Delcy de Souza, a nossa companhia, com esse projeto Pororoca Teatral, o espetáculo Sapato Apertado, inaugurou. O Teatro Metodista nós inauguramos, fizemos a primeira temporada de espetáculos lá com o Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida e o Médico à Força foram os dois trabalhos que a gente mais fez, mais montou. O Médico à Força era a direção do Marcelo Viegas e ficamos muito tempo fazendo o Médico à Força. Rodamos os bairros todos da cidade de Queimados, fizemos nas quadras de escola e depois ganhamos o edital de montagens da Secretaria de Cultura do Estado e fizemos O Inspetor Geral, um espetáculo adaptado para as ruas. A gente se apresentou adaptado para as ruas também porque a Baixada quase não tem teatro, quase não tem salas de espetáculo. Somos 1/3 da população do estado e temos aí 8, 9 salas de teatro em toda a região. Então a gente fez o Inspetor Geral pensando nas ruas, nas praças, e fizemos uma adaptação que era um texto adaptado pelo Lino Roca, que é o texto do Gogol. Foi adaptado pelo Lino Roca, que dirigiu o espetáculo. Eu produzia e fazia o prefeito corrupto da história. Essa adaptação era para as ruas, para ir nas praças de todas as cidades da Baixada, porque a gente foi em todas as cidades da Baixada, usando como base, como lugar de apoio, as sedes dos grupos de teatro da Baixada, e fizemos em cada cidade uma seleção, um teste de elenco. E do teste de elenco a gente ia tirando um ator de cada grupo, de cada cidade, de cada município. Formamos um elenco intermunicipal que se reunia para ensaiar em Nova Iguaçu, que é uma cidade central em termos de logística, de locomoção, de transporte, né? Nossa cidade mãe também da cultura na Baixada. E ensaiamos ali durante 3 meses e depois estreamos o espetáculo, que rodou todas as cidades da Baixada, várias praças das cidades da Baixada. Fizemos também na Central do Brasil, no Largo do Machado, na Quinta da Boa Vista. Fizemos algumas apresentações assim do Inspetor Geral com esse projeto, que recebemos um recurso, montagens da Secretaria de Estado de Cultura. Essa integração, ela acabou servindo de mote para vários outros projetos de vários outros amigos, parceiros, produtores, artistas da Baixada, que viram nessa possibilidade, a possibilidade real de criar assim, né, montagens misturando, integrando as companhias. Foi um projeto bacana que deu muito certo, foi muito legal. E somos também uma companhia que ajudou na produção, na elaboração das políticas culturais da cidade de Queimados, né? Nós ajudamos a fomentar e a criar o desenho do modelo do festival de teatro que a gente tem na cidade. Tem 2 anos que não tem nenhuma edição do festival de teatro, mas nós criamos um projeto que grupos de teatro da Baixada e de todo o Rio vêm para Queimados se apresentar num período do ano, e a gente faz as apresentações no teatro da cidade e também em locais variados, de bairros variados do município. Então, assim, a nossa companhia vem ao longo dos anos criando uma interferência também positiva, né, na política pública de cultura da região, através de uma série de ações e de atividades que a gente desenvolve aqui. É isso. O desembarque agora é na cidade de Nova Iguaçu, do qual o nome Iguaçu, em Tupi-Guarani, significa grande quantidade de água, ou água grande, uma referência ao Rio Iguaçu, o mais volumoso da região. Em Nova Iguaçu, vamos conhecer a Fábrica dos Atores, que fica no centro da cidade e atende toda a Baixada Fluminense. A Fábrica dos Atores e Materiais Artísticos iniciou no ano de 2001. Foi quando eu fui chamado para dar uma oficina numa agência de modelos
que havia em frente à estação de Nova Iguaçu, e fui chamado para dar um curso de teatro de 6 meses. Acabando esse curso, nós percebemos que havia em Nova Iguaçu muita gente interessada em teatro, no entanto, essas pessoas não tinham poder aquisitivo. Não havia, naquele momento, em Nova Iguaçu, nenhum curso voltado para os menos favorecidos, gente que tinha pouco dinheiro ou quase nada. E aí nós começamos a procurar um espaço nesse mesmo ano e encontramos uma sala numa academia. O nome da academia era Geração 2001 e tinha uma sala vaga que era no andar de cima. Eu, nesse momento, estou aqui na sala de baixo. E nós alugamos, na época, por R$300 essa sala. Já tínhamos alguns simpatizantes do trabalho, por conta do curso de 6 meses. E começamos, assim, a divulgar. Uma pessoa chamava a outra, Foi feito inicialmente um trabalho aí de 6 meses na agência, que ocasionalmente parou também com o teatro, depois acabou fechando a própria agência de modelos. E nós acabamos continuando, enxergando que Nova Iguaçu era um celeiro de grandes artistas, haviam pessoas com muito talento. O que faltava naquele momento era investir, dando oportunidade para essas pessoas que não tinham como ir para a Zona Sul fazer um curso de teatro, para o centro do Rio, não tinham como pagar uma cal, um tablado, e que necessitavam de outras opções. Com o passar do tempo, a escola começou a ser conhecida pela sigla, Fábrica dos Atores e Materiais Artísticos, ficou conhecida como Escola Livre Fama, Foi indo. Nós, em determinado momento do nosso trabalho, se eu não me engano, 2007, 2008, a academia faliu e nós pegamos todo o espaço. Na ocasião, nós tínhamos cerca de 400 alunos, pegamos o espaço, alugamos e tínhamos aqui 7 salas. E tínhamos turmas em todas essas salas, um espaço muito movimentado, e mais pessoas vinham, ia se espalhando, e outras pessoas iam querendo conhecer, querendo fazer o curso. O curso ele era voltado muito para as pessoas que queriam experimentar, queriam conhecer o teatro, para quem queria iniciar, para quem tinha problemas com muita timidez, com muita inibição, e focávamos mais nesse público. Obviamente, fomos desenvolvendo uma forma de trabalho, uma metodologia que mais à frente veio a ser batizada de a metodologia do ator social carpinteiro. Passamos a estruturar com um projeto político-pedagógico, a escola, a enxergar aquilo que a gente queria, aquilo que a gente tinha como visão, e o trabalho foi se ampliando, sempre muito no boca a boca. Em 2007, mais ou menos, ou 2006, foi quando nós pegamos todo o espaço, pagávamos um aluguel caríssimo por isso. Nós já tínhamos aqui, passado por esse lugar, aproximadamente 5.000 pessoas, que alguns já haviam se formado, porque dava início aqui, conhecia o teatro, se apaixonava e queria dar seguimento à carreira. Outros seguiam a sua própria vida, faziam mais como uma forma de se desinibir, de potencializar, ou se potencializar, melhor dizendo, em outras áreas da sua vida. Nós recebemos sempre muitos professores, muitos advogados, muitas pessoas que trabalhavam com vendas, e já tinham passado por aqui, enfim, mais de 5.000 pessoas, mais ou menos nessa época. E a gente, por dar um curso assim muito barato, essa sempre foi uma questão nossa, porque o nosso sonho sempre foi oferecer o curso de graça. Esse tipo de formação e iniciação teatral, nossa intenção era que fosse gratuita. Mas por estarmos no centro de Nova Iguaçu, e estar no centro de Nova Iguaçu era e é interessante, porque você recebe pessoas de todas as cidades da Baixada e recebe pessoas não somente da Baixada,
Nós já tivemos aqui alunos de Araruama, por exemplo, ao receber, né, essas pessoas, né, o trabalho acabava tendo, né, um alcance cada vez maior, porque, como eu disse, um vai espalhando para o outro, mas estar no centro de Nova Iguaçu sempre foi muito caro para um curso muito barato. E nós sempre nos deparamos com situações de pessoas que não podiam pagar nada. E o que se fazia? Excluía, tirava? Não. Nós sempre temos um jeito de abraçar todo mundo, de contemplar todo mundo, de fazer com que a pessoa permaneça no curso, mesmo muitas das vezes ela atrasando, não podendo pagar, porque a nossa proposta seria incluir todo mundo. Chega um momento na nossa trajetória que nós tínhamos aí um grande número de pessoas, mas resultado financeiro muito pouco, sem patrocínio, muitas das vezes devendo o aluguel, né? O aluguel atrasando, e assim nós seguíamos na caminhada, tentando persistir, tentando sobreviver, tentando continuar. Dentro desses primeiros anos de trabalho, chegou um momento em que já tinham passado por aqui mais de 5.000 pessoas, muitos, como eu disse, se profissionalizaram, outros apenas se tornaram amantes da arte, e a gente enfrenta uma grande crise porque não tínhamos como pagar o aluguel que cada vez subia mais, e fazíamos receita para isso. A gente acabou entregando o espaço, fazendo um acordo com a clínica, e a clínica Rio de Janeiro alugou todo o espaço e sublocou para a gente. E a gente acabou ficando com uma parte ainda considerável, passando aí a pagar aluguel à clínica, e criamos o Circuito Mix de esquetes, que nós pensamos como dar visibilidade para o trabalho, como dar visibilidade para os alunos. Criamos um festival de esquetes interno, que na ocasião foi criada a primeira edição pela Alessandra, pelo Gilberto, que trabalhava com a gente. Aí foi feita a primeira edição aqui mesmo no espaço, a segunda edição aqui no espaço, na terceira edição a Alessandra, ainda como produtora, conseguiu o SESC, e nós fizemos no SESC terceira, quarta, quinta edição, a sexta e a sétima edição, quando nós resolvemos parar para nos dedicarmos mais à pesquisa de linguagem da nossa escola. A gente queria investir mais na escola, porque a gente estava produzindo um evento que se tornou internacional, porque chegamos a reunir grupo do Chile, da Espanha, da Argentina, da Colômbia, grupos de outros estados desse país, né? Como Curitiba, como São Paulo, mas a escola para a gente era a prioridade e não a produção do evento. Agora, esse evento ele trouxe para a gente muitos benefícios, muitos contatos, muitas boas experiências. Uma delas foi conhecer, através do Circuito Mix, o Amir Haddad, com quem nós desenvolvemos uma grande amizade. Ele passou a abraçar a gente de uma forma assim, muito carinhosa. Por iniciativa dos alunos, se eu não me engano, já no ano de 2014, resolveu-se criar uma sala, porque nós tínhamos o galpão aberto, né? Ficamos com um galpão aberto, ficamos com uma sala dos fundos e uma sala lateral. Então, na ocasião, nós tínhamos aqui 100 alunos. E em reunião, que sempre foi um costume nosso, reunir todo mundo, foi decidido, vamos fechar isso de alguma forma e vamos batizar com o nome de Sala de Espetáculos Amir Haddad. E iniciou-se uma campanha em que esses alunos foram às ruas para angariar fundos, pedir ajuda. Fizemos vários tipos de campanha, de sorteio, pedindo ajuda aos pais dos alunos, e conseguimos colocar palco, arquibancada, fechar a lateral e batizar como Sala de Espetáculos Amir Haddad. Passou a ser um espaço, né, em Nova Iguaçu, de espetáculos que recebe pessoas, grupos, companhias do Rio de Janeiro, vários grupos, recebe também pessoas de outro país, como do Chile, que já veio se apresentar aqui. É um espaço de intercâmbio, serve também como sala de aula, e é uma forma de homenagear o Amir Haddad, com quem nós temos uma relação muito bacana e um enorme carinho. Dentro desse contexto, nós seguimos o nosso trabalho
nos próximos anos, ainda enfrentando muita dificuldade para pagar aluguel. Esse sempre foi o nosso problema. Nós chegamos a ocupar um espaço público que estava abandonado com um intuito de conseguir a legalização, conseguir a cessão desse espaço e sair do aluguel, montar ali a nossa escola e poder dar até um curso gratuito para as pessoas com essa metodologia, só que fomos tirados de lá, o espaço encontra-se totalmente destruído, depedrado, abandonado atualmente, e nós continuamos aqui onde já estávamos, lutando para pagar aluguel, atrasamos muitos aluguéis, mas de uma certa forma fazendo uma campanha aqui, outra ali, subsistindo e resistindo. Hoje são aproximadamente 10 mil pessoas no ano de 2020 que já passaram por aqui, e isso sem falar aqueles que assistiram e que frequentavam antes da pandemia, obviamente, assiduamente a sala de espetáculos Amiradade. Quando eu digo mais de 10 mil pessoas, é porque nós temos as fichas dos alunos, nós temos os nossos arquivos, então são mais de 10 mil alunos que passaram pela escola. Temos esses dados atualizados no ano de 2020 e que muitos deles seguiram aí as suas vidas, as suas carreiras, muitos são profissionais das artes cênicas, outros continuam atuando no palco da vida e conseguiram aqui absorver algo essencial dentro dessa metodologia para sobreviver nesse mundo selvagem, nesse mundo capitalista que nós nos encontramos. Dentro desse contexto, atualmente, a gente enfrenta mais uma cruel luta por conta da pandemia e estamos fazendo campanha, tentando resistir com aulas online, mantendo os encontros com os alunos, outros alunos querendo entrar e fazer parte, e assim a gente vai tocando o barco. Importante também falar sobre o nosso trabalho com a companhia, que a escola tem uma metodologia em que o curso é dividido em 4 módulos. O primeiro fundamental, o segundo vocacional, o terceiro é o laboratório de estudo e criação do movimento e o quarto é o mergulho teatral. Dentro desse contexto aí, a partir do terceiro e quarto módulo, muitos alunos são absorvidos pela companhia e passam a atuar em espetáculos profissionais. A companhia atualmente tem o espetáculo Cantido Gonçalves. Esse elenco ele é formado por ex-alunos, todos eles estiveram na escola, estudaram aqui, inicialmente começaram aqui e seguem a sua carreira, são profissionais, estão aí e continuam na companhia. E temos o espetáculo também Ricardo, terceiro homem do seu tempo. Dentro desses 19 anos de trabalho, a companhia ela surgiu mais ou menos aí no ano de 2007, 2008. Foi quando nós já tínhamos vários alunos formados e aí a gente pensava o que a gente faz que a galera quer trabalhar, a galera está aí. Começamos a produzir espetáculos, né, já com cunho profissional. Bom, os principais trabalhos dessa companhia foi o Alto da Compadecida, que eu acredito que foi o primeiro que nós montamos pela companhia, ficamos 2 anos em cartaz. Nós montamos o espetáculo Construção, que também ficamos aproximadamente 2 anos em cartaz, com roteiro de Adilson Dias, supervisão do Abel Haddad, trilha sonora cedida gratuitamente pelo Chico Buarque, que nós agradecemos muito até hoje. Nós usávamos 13 músicas do Chico, todas gratuitas. Tivemos também o Mágico de Oxente, que é um infanto juvenil, uma homenagem ao nordestino, que ficou também aproximadamente 2 anos em cartaz. E atualmente a gente está aí com o espetáculo Cantido Gonçalves e com o espetáculo Ricardo III, um homem do seu tempo. É isso. Acabamos de conhecer 3 importantes grupos de teatro aqui da Baixada Fluminense. Importante ressaltar que são muitos outros espalhados pela Baixada, que necessitam de incentivo e visibilidade. Temos visto surgir coletivos que promovem saraus de poesia,
rodas culturais, feiras criativas e que hoje ocupam espaços que antes estavam ociosos. Porém, as demandas por ações culturais aqui na região ainda são grandes. Muitas vezes elas acabam não acontecendo, como foi dito aqui, por falta de espaço e incentivo. Para que isso aconteça, é necessário que nós, moradores, façamos pressão e que haja atenção não só das prefeituras, mas também investimento dos 3 níveis de governo, favorecendo assim esse fortalecimento da diversidade cultural de forma estratégica e proporcionando a construção de um espaço de diálogo e valorização da cultura na Baixada Fluminense. E sim, a Baixada tem arte.